Olá, muito boa tarde e votos de um santo e feliz Natal, que assim acontece sobretudo quando vivido num ambiente familiar. Infelizmente, nem todas as pessoas encontram esse ambiente e passam estes dias, como muitos outros, na solidão, sem teto, pelas ruas. Nesta quadra, muitas organizações promovem iniciativas a pensar nessas mulheres e nesses homens. A comunidade Vida e Paz tem essa preocupação no dia seguinte ao Natal e em todos os dias do ano. Henrique Joaquim é o diretor-geral desta instituição e está hoje no programa Eclésia. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Henrique, por estar neste programa e votos de um Santo Natal. Obrigado, igualmente. Também. De facto, a questão que se põe no dia seguinte ao Natal é como são todos os dias do ano com as pessoas sem abrigo, nomeadamente, que têm muitas iniciativas, felizmente, na quadra natalícia, e depois, como são os outros dias? Depois, infelizmente, há um decréscimo. Digamos que o pico, que o acréscimo começa em novembro, tem o seu pico na noite de 24 para 25 e depois, infelizmente, ainda em termos sociais ou em termos societais, vamos-nos começando a esquecer destas situações, atingindo este pico máximo de decréscimo por alturas do verão. E andamos sempre nesta montanha russa de emoções. Apesar de tudo, e destacando pela positiva, aquilo que nós valorizamos, porque estamos todos os dias, é porque a vida das pessoas não para. Não é? A vida das pessoas, e não só não para, como cada dia que está na rua ou cada noite que está na rua se deteriora mais. E daí aquilo que nós queremos é valorizar toda a solidariedade e organizar toda a solidariedade que está mais desperta nesta altura do ano, mas depois dar uma continuidade a essa solidariedade. E, portanto, nós, a semana passada, fizemos também um evento para celebrar o Natal com estas pessoas, mas para celebrar o Natal de uma maneira que queremos diferente. E mesmo esse evento é integrado em todas as atividades que tem ao longo do ano? Exatamente. E é aquilo que chamamos a festa de Natal da Comunidade Vida e Paz para as pessoas em situação de sem-abrigo. Mas aquilo que fazemos é muito mais do que a festa. É exatamente, e eu gosto de referir isto, é que ali se gerem oportunidades de vida. Que depois têm que ser continuadas e, portanto, não é no momento em que a pessoa vai à festa e que nós a acolhemos e que ela, por exemplo, manifesta uma vontade de se deixar ajudar e de mudar a sua vida, ok, está tudo feito. Não, é preciso depois continuar e continuar ao longo do ano, porque uma pessoa que teve 5, 10 anos na rua não muda de um dia para o outro, não muda em 5 dias nem em 5 meses, às vezes nem num ano. É um processo de transformação continuada. E por isso a comunidade, como disse bem, nós estamos todos os dias e, em especial, com estas pessoas que nesta altura manifestaram esta vontade de se deixar ajudar, tentamos coordenar todas as ajudas que nos chegaram para que este processo seja efetivo e que, se Deus quiser e se as pessoas também conseguirem com a nossa ajuda, não volte outra vez a ser necessária a ajuda de ninguém. Não é? Este setor da solidariedade, da ajuda a quem precisa, será como muitos outros setores da sociedade, também, enfim, são acontecimentos, são eventos que se vão promovendo e é difícil chegar a um processo que ajude as pessoas, nomeadamente as que estão em situação de sem-abrigo, a se retirarem. E para quem ajuda também, enfim, feita a ajuda no Natal, está o seu dever cívico cumprido com aqueles que mais precisam? E estou a falar só do dever cívico, não é? Eu diria que sim. Apesar de tudo, quando falamos de solidariedade, eu penso que há que passar para uma outra dimensão muito mais antropológica, ou se quisermos até ontológica. Porque fazer a cidadania muitas vezes é isto. Eu cumpri, fiz a minha participação social. Um processo de ajuda tem que ser muito mais do que isso, tem que ser um comprometimento. Ou seja, eu tenho que, de facto, estar disposto a que, se com o meu despertar de vontade de ajudar o outro disser sim, eu aceito a tua ajuda, eu não posso virar costas porque lhe fui distribuir uma ceia ou porque lhe dei um Natal um bocadinho menos penoso ou se calhar até bom. Não, eu tenho que dizer, o processo vai continuar e eu estou aqui e estamos lado a lado até onde for necessário. No fundo, eu gosto, e acho que se aplica aqui muito bem, a imagem do samaritano, ou seja, é fundamental olhar para o lado e ver que a necessidade está ali, é fundamental termos a capacidade de sair da nossa rotina e de expor o que temos, mas depois tem que haver o compromisso de dizer eu hei de voltar e hei de ressarcir aquilo que for necessário para que a ajuda não fique a meio. Porque, infelizmente, muitas destas pessoas, às vezes, a voz popular diz a pessoa não quer sair, não é verdade. A
pessoa já teve muitos processos de ajuda interrompidos e muitas vezes já está descrente. Então, reganhar essa confiança é um processo, é o primeiro passo. Segundo, é merecê-la e depois continuá-la. Não pode ser um toque e foge, não pode ser um epifenómeno que se fez naquela noite e desapareceu. E são, por certo, preocupações que estão na Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, que já iremos falar. Gostava de lhe perguntar, de olharmos ainda para este dia, o dia seguinte ao Natal. É um dia em que se percebem também os excessos. Basta andar pelas ruas, nomeadamente das cidades, onde se vêem muitos excessos, vêem-se os desembrulhos, ou o resto dos embrulhos, não é? O que é que dizem estes excessos para a desigualdade social que persistem na sociedade? Que, de facto, se calhar socialmente vivemos este desequilíbrio, não é? E para mim a imagem da montanha-russa ajuda-me. Tão depressa nos chateamos para ir para a fila para comprar e para gastar, como depois, se calhar, nos chateamos porque a Câmara não vem limpar aquilo que nós sujamos. E se calhar não paramos 30 segundos para pensar, mas o que é que eu de facto estou a fazer ou o que é que eu estou a viver? Eu diria que a experiência que nós temos e que procuramos viver e procuramos transmitir às pessoas que de facto querem entrar neste processo de ajuda connosco e ser solidários, é dizer, deixar-se interpelar também pela situação do outro. E muitas vezes é o outro, que às vezes a mensagem do Papa, por exemplo, não é muito bem entendida quando diz que é no pobre que nós temos a nossa salvação. Eu diria, e descodificando um bocadinho esta mensagem, a realidade do outro interpela a minha. E quando interpela a minha faz-me reviver se eu estou de facto a usufruir dos bens que tenho e a partilhá-los com os outros, ou se ando nesta montanha-russa de viver para gastar e depois de deprimir porque já gastei e já não sei qual é o sentido da minha vida. E às vezes aquele que não tem ajuda-me de facto a fazer estas perguntas e a encontrar as respostas. E aí sim eu acho que nós poderíamos ter uma verdadeira salvação, mas mais uma vez, não basta ir lá num dia, é preciso manter esta relação com ele diariamente. E é isso que a Estratégia Nacional quer proporcionar, olhar para, nomeadamente, as pessoas sem abrigo, para cada uma e percorrer com ela uma história de recomeço? Sim, e de uma forma integrada. Ou seja, que não haja uma resposta pontual e que não haja uma resposta descoordenada, porque de facto estamos a falar de problemas sociais complexos que não se resolvem com ajudas pontuais e descontextualizadas. Foi uma vitória, estamos muito contentes porque participámos ativamente nesse processo. Como é que começou este processo? Há um ano atrás, nós estávamos a recolher assinaturas numa petição para pedir uma estratégia nacional. Tinha havido uma anteriormente que tinha sido descontinuada e hoje estamos a falar de ter uma estratégia aprovada em junho passado e de termos um plano de ação aprovado pelo Governo em novembro. Podemos dizer, este plano de ação devia ter vindo mais cedo, tarde em nunca fazer. Portanto, está feito. Agora está Neste cá. momento temos uma orientação. Há uma dinâmica muito interessante a nível nacional e a nível local, principalmente nas principais cidades, no Porto, Lisboa, Coimbra, onde há no Funchal, onde há situações destas, mas, por exemplo, na área metropolitana de Lisboa, as estruturas locais estão a trabalhar quer a nível do Conselho, por exemplo, Lisboa, Amadora, Sintra, mas também entre os concelhos. Portanto, está a haver reuniões mensais entre as diferentes equipas, exatamente para percebermos todos onde é que estão as falhas e como é que, coordenados, podemos ajudar melhor estas pessoas. E com uma meta muito ambiciosa, é que, de facto, não haja pessoas na rua por falta de condições. E sempre que haja uma pessoa na rua porque a nossa ajuda está a falhar, estamos todos a falhar. Esse é o desígnio desta estratégia até 2023? Ou é já para o próximo ano? Há pessoas... Não, para o próximo ano é impossível. Há pessoas que têm medo de o afirmar publicamente que seja um desígnio para 2023. Eu não tenho medo. Eu considero, e cada vez mais, havendo uma estratégia, havendo o Governo envolvido, estando umas dezenas largas de organizações envolvidas e até a Presidência da República ativamente e pessoalmente envolvida, eu diria que se nós, como país, não conseguirmos responder a este desígnio, então não sei o que é que respondemos. Mas como já respondemos a outros bem maiores, eu acredito que é possível até 2023 não ter ninguém na rua por falta de condições. Eu acho que é possível. Podem permanecer na rua por opção? Por outras situações, temporariamente, mas
considero que com os recursos que já existe e com as melhorias que estão a ser introduzidas e principalmente com esta coordenação e esta envolvência global, sociedade civil, governo, presidência, todos os órgãos de soberania estão envolvidos, inclusive a Assembleia da República, que nos recebeu como peticionários. Sentimos da parte dos deputados um interesse legítimo nesta situação, com um alerta. Parece que, felizmente, há menos pessoas na rua, ainda não temos os dados muito concretos, mas a tendência parece ser essa, não cairmos na tentação de dizer então já não precisam de ajuda. Todas as pessoas que estejam na rua precisam de ajuda. Enquanto houver uma pessoa da rua, nós não podemos descansar e não podemos ficar tranquilos como se tudo se fosse resolver amanhã, porque não vai. Continua a ser necessária esta organização. Agora, foi um passo de gigante que se deu no espaço de um ano. Há esse movimento inverso da diminuição de pessoas que estão na rua e o aumento de organizações que as ajudam? Não sei se podemos dizer que há um aumento de organizações, mas que agora com esta coordenação estamos a recolher dados, parece haver uma tendência para uma diminuição, principalmente relativamente aos dados que havia de 2013, 2014, é verdade. Mesmo assim falamos em que números? Eu não gosto de dizer enquanto eles não estiverem, porque depois e os dados não são ainda agregados. De qualquer maneira, estamos a encontrar e estamos-nos a deparar agora com as situações mais complexas, onde com pessoas mais velhas, com pessoas com maior número de problemáticas, com problemas de saúde mental associados, que são situações que vão demorar mais tempo e que requerem mais ajuda e mais coordenação. Por isso o problema não está a ganho, mas acima de tudo o que está a ganho é encontrarmos um rumo e orientarmos-nos todos no mesmo sentido, isso sim. Aumenta também o número de pessoas que são de outros países, migrantes ou até refugiados? Até agora não. Estamos agora com alguma apreensão porque de facto começa a terminar o primeiro período do programa de apoio e de acolhimento dos primeiros refugiados que vieram, mas também sabemos que, nomeadamente a PAR e as organizações que fazem parte da PAR, com as autarquias locais, estão a trabalhar e estão atentas a essa situação. Nós, para já, não vemos que haja um aumento de pessoas em situação de sem-abrigo que tenham vindo da situação de refugiados. Isso não está a acontecer. Mas se estiver a acontecer, eu julgo que facilmente o detectamos e, felizmente, Portugal tem uma estrutura para apoiar estas pessoas muito bem organizada. Voltando a este Plano Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, quais são os eixos fundamentais que o plano propõe 2017-2023? Eu digo que o primeiro grande objetivo é exatamente acreditarmos e focarmos em que não haja pessoas na rua, e uma das metas que lá está, que isso é não ter ninguém na rua por mais de 24 horas. Isto tem que nos interpelar a dizer que nós temos que estar atentos. Isso é preciso uma grande rede no terreno. Exatamente, com muita atenção e também uma grande responsabilidade da sociedade civil. Ou seja, eu não posso estar indiferente a uma pessoa que me está na rua. Eu não posso dizer, alguém há de vir. Não, fui eu que vi, sou eu que tenho que sinalizar a situação, mas também tenho que saber onde é que posso dirigir-me, com quem posso falar. E essa é a nossa responsabilidade das organizações. Se isso acontecer, é possível que as pessoas não tenham que passar por esta situação durante muito tempo. Depois, para que isso aconteça, é necessário haver um processo com respostas adequadas aos perfis das pessoas. Um alojamento temporário, que seja humanizado, que seja digno, mas depois toda a continuidade do processo. Adequado ao perfil, se a pessoa tem dependências, é preciso haver respostas para tratamento. Se a pessoa perdeu competências ou laços sociais, é preciso um processo profissionalizado e efetivo para que ela possa voltar a ganhar esse processo, porque o ideal é sempre que possa sair e possa ter uma vida que não seja institucionalmente dependente. Se por razões de saúde ou por razões sociais precisar de ajuda, também temos que saber ir tendo as ajudas, mas as ajudas adequadas, que não sejam umas ajudas ad eternos, sejam sempre a ajuda que acredite que é possível que a pessoa viva pelos seus meios próprios, porque esse é o ideal de qualquer ser humano, de qualquer pessoa. Que prevenção é necessário desenvolver para que uma pessoa não reincida em situação de sem-abrigo? Acima de tudo, a atenção social e depois as redes sociais mais capilares, eu diria a família, as comunidades paroquiais, todos estes grupos ou estas redes que são essenciais à vida de qualquer pessoa. Se estas redes estiverem a funcionar, em primeiro lugar, a pessoa, em qualquer situação de vulnerabilidade, terá uma ajuda.
Se por acaso cair numa situação de desestruturação, essas redes saberem onde pedir ajuda e a quem pedir ajuda. E isto muitas vezes falha. Nós ainda recentemente, de outro ponto do país, recebemos um pedido de ajuda exatamente de uma organização que se sente sozinha a tratar de um caso muito complicado. Eu diria, isto é mau, mas ao mesmo tempo é bom, porque eles souberam, através de um voluntário da Comunidade de Vida e Paz, onde pedir ajuda. E nós estamos a ativar todos os nossos recursos e também os dos parceiros, porque provavelmente na situação nós não conseguiremos ajudar sozinhos. Portanto, este exemplo tinha que ser multiplicado por todas as situações que aconteçam num país, seja em Freixo de Espada à Cinta, seja nas ilhas, seja no Algarve, seja onde for. Porque exatamente nenhuma pessoa tem que passar por esta situação, porque nós em sociedade temos que saber responder. Se não soubermos, não é a pessoa que está a falhar, somos todos. E quando o passo para a capacitação da pessoa, para a aquisição de competências, para até, enfim, melhorar o seu estado de saúde, a sua formação, a capacitação para um emprego. Enfim, a autonomia da pessoa é possível? É. Nos casos, eu diria, menos complicados, faz-se geralmente pela via da empregabilidade para que a pessoa tenha os seus recursos próprios. Aquilo que, como Comunidade de Vida e Paz, estamos a encontrar são os casos mais complexos, as situações mais complexas. E aí aquilo que estamos a fazer pressão, nomeadamente no Governo e na tutela desta área, é na diversificação e na flexibilização de respostas. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, ao nível do emprego apoiado ou ao nível de respostas sociais de habitação, que tenham algum apoio institucional para vigiar a situação, para acompanhar a situação da pessoa, para evitar uma recaída, um retrocesso, mas que hoje em dia nós ainda não temos disseminados pelo país. Estou a falar, por exemplo, de termos apartamentos ou residências mais pequenas, partilhadas. Nós já temos algumas experiências com sucesso, que as pessoas conseguem viver, conseguem integrar-se minimamente do ponto de vista social e cultural local, mas se calhar já não vão conseguir viver totalmente autónomas. E estas pessoas têm que ter um apoio, porque é preferível viverem nestas condições e já não numa situação de internamento com outras pessoas, mas conseguem ganhar grandes margens de autonomia. Contudo, não vão conseguir nunca viver totalmente desacompanhadas, porque, seja ao nível do apoio médico ou do apoio psicológico, precisam sempre de algum reforço. E isso sim é possível. Agora, o desafio é, de facto, nós, entidades civis da sociedade civil, estarmos a fazer estas propostas e elas estão a ser feitas e depois termos, de facto, o respaldo público, porque sozinhos, obviamente, esta responsabilidade tem que ser partilhada. Este plano é 6 anos, não é? Acredito que em cada ano exista uma prioridade. O plano de ação já para 2017, 2018, a prioridade é a habitação? É uma das prioridades. A outra, porque obviamente uma pessoa que está em situação de sem-abrigo tem que ter uma habitação, tem que ter um contexto de alojamento, ainda que seja, e muitas vezes no início é temporário, porque é que depois tratar de ver melhor qual é a situação e qual é a melhor resposta, mas depois também as questões da saúde e nomeadamente da saúde mental. Por outro lado, como sociedade, eu penso que também estamos a dar um passo muito interessante, que não se fez um orçamento à cabeça, mas está a fazer-se um esforço, nomeadamente ao nível governativo, de se quantificar exatamente quanto investimento e em que é que ele está a ser feito, para percebermos se as respostas estão adequadas ou não estão adequadas. E isso eu julgo que foi também uma grande mais-valia deste plano de ação e que agora é um compromisso que o Governo assumiu com as organizações da sociedade civil e com a sociedade em geral e que nós podemos também, como cidadãos, monitorizar. Um outro passo é que tudo isto está disponível a qualquer cidadão no sítio da Segurança Social ou da Estratégia Nacional para as pessoas em situação de sem-abrigo. Os documentos estão lá todos, os indicadores estão lá todos, as ações estão lá todas. Portanto, hoje não podemos dizer que desconhecemos ou que não é feito nada. Está lá. Quando não conseguirem descodificar e contactarem uma das organizações parceiras, nós estamos disponíveis também para conversar, ou quando quiserem fazer sugestões, a mesma coisa. Agora, esta estratégia nacional não é só das organizações, nem é só do Governo. Tem que ser de todos. E era por aí, precisamente, que gostava de finalizar a nossa conversa, precisamente sobre o compromisso que toda a sociedade civil tem de ter nesta área. É célebre aquela afirmação do Padre Américo, se cada freguesia tratasse dos seus pobres, a pobreza deixaria de existir. Nós continuamos a tratar da pobreza em todos os países, a partir das salas de reuniões ministeriais. É uma abordagem errada essa?
Ou também é necessária? Eu julgo que as duas são necessárias. Hoje em dia, de facto, há situações de pobreza e, se calhar, numa fase, num determinado tipo, ou numa fase, se calhar, mais inicial, como eu disse, a dada altura, era fundamental que as comunidades locais tivessem, de facto, a viver e tivessem uma vida de interajuda para que a pessoa não precise de entrar numa situação de privação ou, se, no caso de entrar, a própria comunidade dar o alerta. Agora, há situações de facto que são muito complexas e que já não é só a comunidade que consegue resolver e precisa de facto de um trabalho técnico profissionalizado. E aí têm que ser as organizações, as que já existem, e têm que também ser as estruturas governativas a responder. Mas eu julgo que, como sociedade civil, o nosso compromisso é, por um lado, ajudar, e o apelo que eu deixava era que ajudássemos cada vez mais de forma organizada, porque às vezes a ajuda espontânea numa primeira altura é boa, mas depois pode ser contraproducente. Mas, por outro lado, há também uma outra forma de ajudar, que é sermos exigentes com quem está a fazer o processo de ajuda. Quer ajudando, mas quer monitorizando, quer, por exemplo, indicando as situações ou interpelando-nos. Porque é que, de facto, há pessoas que estão em situação de pobreza e nós temos que saber responder. Óbvio que, se calhar, na resposta vamos trazer a pessoa para o processo, mas é uma maneira de todos nos envolvermos. E se nós combatêssemos durante os próximos meses, diria 1 ano, 2 anos, a indiferença, seria um passo gigante no combate à pobreza e, nomeadamente, às pessoas em situação de sem-abrigo. Nomeadamente que todo o espírito das iniciativas que acontecem na quadra natalícia perdurem no cotidiano de todas as pessoas. E não seria muito difícil, e aí sim o Natal seria quando um homem quisesse. Exatamente, esperemos que sim. Henrique Joaquim, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia neste dia a seguir ao Natal para nos falar sobre iniciativas que podem ajudar a que quem está em situação de sem-abrigo possa, de facto, reencontrar um sentido e uma história de vida. Mais logo, o Natal é tema para o programa Eclésia que passa na Antena 1 pelas 22h45. Votos de boa tarde, Feliz Natal e até amanhã, se Deus quiser.